Nessa aula, vamos fazer nosso primeiro teste completo para entender melhor como o JMeter organiza, como é que ele trabalha com os componentes, certo? Então, eu vou abrir aqui um site para testarmos. Vamos fazer aqui um teste na busca de CEP do Correios. Então, imaginamos que aqui é o sistema que iremos fazer nosso teste de performance, a consulta de CEP do Correio. Vamos lá para o nosso plano de teste. Primeiramente, para criarmos um teste completo, basicamente iremos usar 3 ou 4 tipos de componentes, que são eles: o nosso grupo de usuários, primeiramente. Vou adicionar aqui. A princípio eu vou deixar apenas com um usuário virtual. Em seguida, iremos adicionar um testador, que seria o nosso teste em si, a nossa ação, ou seja, no nosso caso a gente vai acessar a página consulta de CEP. Nesse caso eu vou botar uma requisição HTTP. O JMeter ele tem vários testadores. Temos aqui, por exemplo, requisições FTP, JDBC, temos aqui SMTP, temos requisições de todos os tipos, de vários protocolos diferentes, que ele nos permite realizar testes de performance em diversos protocolos. Mas, na maioria das vezes, como trabalhamos com testes de performance em sistemas web, o componente da categoria testador que mais iremos utilizar é a requisição HTTP. Eu irei clicar aqui, adicionei o componente. Note que essa requisição, o testador, ele foi adicionado abaixo do grupo de usuários. Por exemplo, se eu tentar vir aqui no plano de teste e adicionar um testador, eu não vou conseguir. Isso porque, como eu disse anteriormente, o JMeter ele segue um scope, ele segue uma hierarquia de componente. Então, todo testador, toda requisição que iremos adicionar, ele tem que vir abaixo do nosso grupo de usuários. Por quê? Porque se a gente pensar de forma lógica, a nossa requisição que será realizada durante o nosso teste, ela tem que ser realizada para determinados números de usuários. Por exemplo, eu quero acessar o site do correio simulando 10 usuários. Então, essa requisição ela tem que estar abaixo do grupo de usuários. Vou colocar aqui a nossa requisição. Vou dar um nome, consulta de CEP. Agora, eu vou colocar aqui o nosso protocolo. O site do correio, vamos ver aqui, ele usa protocolo simples, HTTP. Então, eu vou colocar aqui HTTP. Em seguida, eu vou preencher aqui o nome do servidor. O nome do servidor, muito importante, é essa parte aqui, do começo. Coloco aqui o nome do servidor. Já a parte do final, que vem depois do .com.br, eu vou copiar, eu vou colocar ela aqui na propriedade caminho. Só vou remover aqui o protocolo, que isso aqui não faz parte do nome do servidor, e vou colocar o número da porta, que no caso, como ele é uma requisição HTTP simples, quando eu falo simples é que ele não é um HTTPS, então nesse caso a porta é a porta 80. Note que aqui o nome do componente na nossa árvore de componentes já trocou, pois colocamos aqui. E está pronto o nosso primeiro teste. Se clicarmos em play aqui, ele já irá realizar o teste. No entanto, a gente não vai conseguir ver o resultado. Então, eu vou aqui no meu plano de teste, eu vou adicionar um novo componente. Eu vou adicionar um componente do tipo ouvinte. O que são esses componentes? São os nossos relatórios. Temos o JMeter ele possui diversos relatórios úteis, relatórios bem legais para nos dar métricas e dados de performance do nosso teste. Eu vou colocar aqui, primeiramente, para fins didáticos, o ver árvore de resultado, que ele não vai nos dar tantas informações referentes à performance, mas nós iremos ver se o nosso teste funcionou.
aqui no nosso árvore de resultado, não iremos fazer nada. Ele é um relatório que vai nos ajudar só para saber se o resultado, se o nosso teste contém algum erro ou não. Às vezes podemos configurar uma porta errada ou o servidor aqui no caminho do servidor. Podemos passar, por exemplo, eu tinha colocado aqui o HTTP aqui. Aí nesse caso, se tiver alguma configuração errada, iremos conseguir ver pela árvore de resultados. Agora que está pronto o nosso primeiro teste, eu vou executar. Vou clicar aqui em Play. Ele vai pedir para salvar o nosso teste. Eu vou salvar aqui e dar o nome do nosso script. Consulta de CEP. Cliquei em salvar. Pronto, ele executou, ficou verdinho aqui, significa que o nosso teste está funcionando. Aqui eu posso ver alguns detalhes, resultado do testador, requisição, o que ele fez na requisição e os dados da resposta. Aqui podemos ver que ele retorna o HTML da página de consulta de CEP do Correios. Ou seja, o nosso teste funcionou corretamente. Agora eu vou simular um erro aqui de propósito. Vamos botar aqui um nome de servidor errado. Vamos colocar aqui 123 no final. Vou clicar na minha árvore de resultado. Antes de dar play novamente, eu vou clicar aqui nas duas vassourinhas para limpar tudo. Ele vai limpar o nosso relatório e vou clicar em play. Note agora que o nosso teste falhou. Então, esse relatório de árvore de resultado ele é muito importante para isso, para que possamos saber se a nossa requisição está passando ou não, antes de iniciarmos a elaboração dos nossos outros testes ou a criação de outros relatórios, né? A gente tem que saber se o nosso teste está passando. Então, aqui ele nos dá um erro. Se a gente ver aqui no resultado, ele nos dá aqui que ele não teve uma resposta do tipo HTTP, né? Então, aqui vai partir da nossa experiência identificar o conteúdo desse erro para saber qual é a solução, né? Aqui no caso, como eu sei que eu coloquei o nome do servidor errado, basta remover, vou deixar o nome do servidor corretamente. Vou clicar aqui no nosso relatório novamente, limpei, executei, está passando. Agora eu vou aumentar o nosso número de usuários virtuais. Aqui a gente fez um teste simples com apenas um usuário. Eu vou limpar aqui, vou aqui no nosso grupo de usuários e vou colocar aqui 10 usuários. Vou na nossa árvore de resultados e vou clicar em play. O que vai acontecer? Como o nosso número de usuários virtuais é 10, o que o JMeter vai fazer? Ele vai simular como se fossem 10 usuários diferentes, como se fossem 10 computadores tentando fazer consulta no site do correio. Vou clicar aqui e vou clicar no play. Note que aqui foram feitas diversas requisições de acordo com o teste que configuramos. Isso porque o nosso número de usuários a gente aumentou para 10. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para que possamos notar a propriedade aqui do lado. Aqui, 0/10, o que acontece? O JMeter, quando ele vai conforme ele vai conectando no nosso teste, nesse caso aqui, no servidor do correio, cada usuário que conecta, ele vai subindo o número de usuários aqui até atingir o número que configuramos. Nesse caso, eu configurei aqui 10 usuários, ele subiu 10 usuários, conectou e desconectou. Foi tão rápido que nem conseguimos ver esse número aumentar. Eu vou colocar um número maior para tentarmos notar esse número aqui do cantinho, no canto superior direito. Eu vou colocar aqui 100 usuários. Vou clicar aqui na nossa árvore de resultados, vou limpar e vou dar play. Note aqui que o número de usuários aumentou e diminuiu já, conforme o JMeter conseguiu conectar. E aqui, todas as nossas requisições passaram. A princípio, o site do correio ele é um site que ele tem uma performance excelente. Aqui no JMeter, como não colocamos nenhum relatório de performance,
não conseguimos ver isso, né? Mas deu para sentir que ele respondeu bem rápido. Vamos colocar alguns relatórios de performance aqui. Vou clicar aqui no plano de teste, vou em adicionar, ouvinte, e vou colocar aqui relatório de sumário. O que é esse relatório de sumário? Ele é um relatório que ele vai nos dar o número de amostra de requisições que ele fez e vai nos dar uma média. Vai calcular aqui o tempo mínimo e o tempo máximo que demorou para que o site do Correios responda de acordo com o nosso teste, né? E vai dar um tempo médio de resposta. E também aqui outro indicador importante é esse vazão aqui, que no caso é a vazão que de requisições que ele consegue dar de acordo com o teste que estamos do cenário de teste que montamos, né? No caso aqui a nossa consulta de CEP com 100 usuários, né? Eu vou limpar aqui, vou executar, vou aguardar aqui ele terminar nosso teste. Eu vou marcar aqui screw para ele rolar aqui para baixo automaticamente. Aqui ele finalizou, demorou 4 segundos, podemos ver aqui no nosso timer, 4 segundos para realizar esse teste. E no nosso relatório de sumário, vou clicar aqui para ver agora as nossas informações. Podemos ver aqui que a média de tempo de resposta para o site de consulta de CEP do Correios é de 1063 milissegundos, ou seja, 1 segundo é o tempo de resposta médio. A requisição mais rápida demorou 266 milissegundos, ou seja 0,2 segundos. É um tempo bem rápido, né? E o nosso tempo máximo aqui, que um usuário conectou e teve que esperar, foi de 3.900 milissegundos, ou seja, teve um desses usuários, ele fez a consulta e o site demorou quase 4 segundos para retornar o resultado para esse usuário. Ou seja, aqui, como a gente forçou um pouquinho, esse número ele aumentou, né? Apesar disso, a média do site do Correio ficou assim, com um tempo considerável. Podemos considerar esse tempo muito bom. Então é isso. A partir das próximas aulas iremos ver mais sobre esses componentes, principalmente como o JMeter trabalha, a ordem de execução, a hierarquia desses componentes e outros componentes, relatórios de performance que iremos aplicar durante toda a elaboração de cenários de testes mais elaborados para que conseguimos extrair o máximo possível da nossa aplicação. Oi, tudo bem? Tá gostando do nosso vídeo sobre JMeter? Estou passando aqui rapidinho apenas para divulgar o nosso curso de automação do Siculi. Ele é um curso completo de automação onde você irá aprender como automatizar tarefas utilizando a ferramenta Siculi. E esse curso está disponível na plataforma da Udemy. Eu vou deixar um link logo abaixo na descrição do vídeo do JMeter com um cupom de desconto para quem assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado.